Isabela Reda, eu sou autora do trabalho intitulado Filme Patológico, Comorbidade com Dependência de Cocaína e Crack. É um relato de caso e o meu orientador é o professor mestre Jorge Giovanni Tostes. Comorbidade significa contiguidade, correlação, companhia de um estado patológico com doença. Entre um grupo de usuários de drogas, a maioria apresenta ao menos um transtorno mental relacionado à dependência de cocaína ou crack e álcool. O crescimento do consumo do crack no Brasil se tornou um fenômeno de saúde pública que hoje pode ser chamado de epidemia do crack. O crack, então, é absorvido mais rapidamente pela via pulmonar, tem início de ação entre 8 a 10 segundos e duração de seus efeitos de 5 a 10 minutos. Ele atinge picos plasmáticos maiores que o uso de cocaína e por isso é mais dependógeno. É necessária a intervenção de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Comorbidades psiquiátricas podem influenciar na efetividade do tratamento dos usuários, agravando o prognóstico de ambas as doenças. O primeiro levantamento domiciliar sobre o uso de drogas no Brasil, realizado com 8.589 habitantes com idades entre 12 e 65 anos, mostrou que 2,3% dessa população era usuária de cocaína, 0,4% usuária de crack e 97% negaram o consumo. Já o segundo levantamento, 5 anos depois, num total de entrevistados de 7.939 habitantes, 2,9% eram usuários de cocaína, 0,7% de crack e 96,4% negaram o consumo. Então a gente vê que de 5 anos já houve bastante aumento do número de usuários. E um estudo de usuários de cocaína na cidade de São Paulo mostrou que 50% dos usuários apresentavam algum tipo de complicação, sendo que 84% dessas complicações eram calor e rubor, 76% tremores incontroláveis, 21% desmaios e 18% convulsões. Sobre o delírio, ele acomete principalmente homens com vícios crônicos, para os quais eventos triviais passam a ser provas da veracidade do recorrente delírio. Eles alimentam sentimentos como ansiedade, raiva, inferioridade, insegurança, desejo de vingança, angústia, possessividade, baixa autoestima, medo de perder o parceiro, desconfiança excessiva e infundada. É uma comorbidade bastante incomum, já que a associação mais observada é entre alcoolistas e portadores de transtorno obsessivo-compulsivo. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um dependente químico em crack com comportamento agressivo que se queixa de sofrimento significativo com ciúmes injustificáveis. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa através do número do parecer 060/11. A identificação. DJS, 29 anos, do sexo masculino, solteiro, servente de pedreiro com ensino fundamental completo. Está em acompanhamento no ambulatório de psiquiatria de um hospital de escola do sul de Minas Gerais. É o único filho homem entre 6 irmãos. O pai é alcoólatra e agressivo com a esposa e abandonou a família quando o paciente tinha 7 anos. Desde criança ele relata ser um pilantrinha, sempre na companhia de amigos mais velhos, mentia e roubava com muita frequência. Aos 12 anos fez uso pela primeira vez de maconha, seguida de cola, tiner, loló e haxixe. Aos 13 anos cocaína e aos 16 o crack e relata que se apaixonou pela droga na primeira vez que a usou. Mesmo no exército cheirava muita cocaína e teve 2 inícios de overdose. Estudou até a 8ª série quando tinha 14 anos. Nessa época ele ficava na boca vendendo e usando a droga. Roubava, pedia na rua e se prostituía com homossexuais. No auge do vício teve pensamentos suicidas. 2 de suas 5 irmãs eram usuárias de maconha e crack e uma inclusive traficava e foi presa. Tem 3 filhas de 8, 5 e 3 anos, de um relacionamento de 9 anos com uma mulher de 25. Na época que a conheceu, já usava droga. Desde o início teve muitos ciúmes dela, sempre doentio e possessivo. Após o nascimento da sua primeira filha, o ciúme tornou-se incontrolável. Uma noite, após o uso em excesso de álcool e maconha, chutou a barriga de sua mulher, que perdeu um filho aos 3 meses de gestação. Não se arrependeu, pois disse que a droga mascarava seus sentimentos. A maioria das brigas do casal era causada pela droga e seu ciúme sempre baseado no medo de perder sua parceira. Relata não sentir ciúmes de suas filhas, pois elas sempre estiveram ligadas a ele. Em 9 de janeiro de 2010, após ter passado a noite fumando crack, voltou para casa, brigou com sua mulher e, após ameaçá-la e sentir que poderia perdê-la, deu-lhe 2 facadas. Pensava que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. A namorada ficou por 5 dias na UTI
e ele relata que seria melhor para ele se ela morresse. Morou em um período na rua, fugindo da polícia, e voltou para a casa de sua mãe, que o recebeu bem. Após um tempo, procurou sua companheira, arrependida e com vontade de mudar, mas ela não o perdoou. No auge do vício, fumava de 12 a 15 pedras por dia, e por não suportar mais a situação, começou a querer mudar. Depois de ver seu amigo viciado como ele se recuperando, começou a ter esperança e então procurou ajuda sozinho. Se internou por vontade própria em uma chácara por 6 meses. Relata que se identificou com o programa de narcóticos anônimos e durante esse período fez uso de diazepam. No início, as crises de abstinência eram frequentes e ele ficou quase um mês sem dormir. Tirava a força da espiritualidade que, segundo ele, passou a conhecer durante a internação. A sua companheira o visitava com frequência na clínica, no momento em que começaram a reatar. Houve um único episódio de briga dentro da clínica que, nervoso, fez mal a si próprio ao se cortar muitas vezes com gilete. Sob efeito de droga, se cortava por ter sentimento de culpa. No momento, ele diz que está se recuperando, encontra-se em abstinência há 9 meses e hoje acredita em Deus. Ainda tem muitos ciúmes de sua mulher, mas agora não tem mais pensamentos homicidas ou prazer em fazer mal a ela. Na nossa evolução, ele está no ambulatório, com terapia cognitivo-comportamental, em uso de risperidona 2 mg dia e topiramato 150 mg dia, além de orientação familiar. O paciente está aderido ao tratamento em uso irregular dos medicamentos, mantendo sintomatologia e sofrimento significativo. Os tópicos que vão ser abordados na discussão provam como o nosso paciente está inserido nesse contexto da droga. O envolvimento de familiares com drogas é um fato constantemente relatado. A idade de início de consumo da primeira droga, geralmente em torno de 10 a 13 anos. O motivo de consumo da droga pela primeira vez está quase sempre associado à relação com o ofertante. A maconha é geralmente a primeira droga ilícita consumida, os movimentos de busca pela droga, que após um tempo deixam de ser pela influência externa e passam a ser pelo próprio vício. A causa da diversificação do consumo, a curiosidade de sentir novos efeitos. E o crack, então, é um potente estimulante do sistema nervoso central com alto potencial de dependência. Atua sobre a neurotransmissão dopaminérgica que leva ao sistema de recompensa cerebral e por isso tão dependógeno. Vários autores caracterizam o perfil do usuário como jovem, desempregado, sem instrução, de família desestruturada, com histórico de uso de drogas injetáveis, envolvimento em atividade violenta e ilícita, com comportamento sexual de risco para obtenção de dinheiro ou droga. A abordagem de tratamento deve ser multidisciplinar, com estratégias de prevenção de recaída. Os casos que não têm fácil acesso ao sistema de saúde ou não têm apoio externo costumam ter baixos índices de recuperação. As mudanças na cultura do crack levaram ao aumento da expectativa de vida de seus consumidores. Hoje houve certa adaptação do usuário à cultura da droga e a alguns riscos gerados por ela. O ciúme patológico, um transtorno afetivo grave, que corrói e destrói relacionamentos e sentimentos, é uma perturbação em que o indivíduo se sente constantemente ameaçado. Pode gerar significativo prejuízo no funcionamento pessoal e interpessoal, com ideias obsessivas, prevalentes ou delirantes. É mais comum em alcoolistas e portadores de transtorno obsessivo-compulsivo, o que leva à relevância do nosso trabalho. E como conclusão, o caso descrito apresenta uma comorbidade comum, por isso merece maior atenção pelos profissionais da área. As duas condições representam alto potencial para comportamentos lesivos, tanto para si como para terceiros. Independente dos transtornos associados, a detecção precoce do quadro psicopatológico contribui para maior eficácia no tratamento e propõe-se a elaboração de outros estudos para melhor entendimento dessa população, para que assim seja possível a implementação de políticas públicas mais adequadas e realistas. Obrigada. Pois é, parabéns. Obrigada. Relato interessante. Distou um pouco dos outros estudos que ele